E aí, gente boa? Fala comigo, meu consagrado. Teacher Marcelo na área. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, dá aquela moralzinha, cabeceira for nós, moçada. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo à vontade, pessoal. Eu espero que vocês já viram o vídeo referente à ligação iônica, assistiram o vídeo com muita atenção, que eu vou precisar de algumas informações hoje para dar continuidade no assunto. Hoje nós iremos falar de ligação covalente. A ligação covalente, ela é formada exclusivamente em três situações distintas. Eu tenho ametal mais ametal, eu tenho ametal mais hidrogênio e eu tenho hidrogênio mais hidrogênio. Convém ressaltar que, quando eu me refiro a algum tipo de ligação química, não existe um composto que seja 100% iônico ou 100% covalente. Essa diquinha que o teacher está passando para vocês são compostos que possuem a maior tendência em realizar ligação covalente. Então me ajuda aí, moçada. Quando eu penso, por exemplo, em uma ligação que ocorre entre ametal mais ametal, algum dia do passado a gente combinou que, quando eu me refiro aos metais que estão aqui, ó, a ideia dos metais é doar elétron, assim eles vão adquirir a estabilidade, e essa estabilidade seria obter 8 elétrons na camada de valência. Quando eu me refiro aos ametais que se encontram aqui, moçada, se o metal doa, o ametal, ele vai receber elétron. Agora me ajuda, moçada. Se eu ligo um ametal com outro ametal, esse camarada ele quer receber elétron. Esse camarada também quer receber elétron. Como que eu vou ligar dois átomos ou mais que querem receber elétron? Isso seria a primeira característica da ligação covalente. Isso aqui ocorre, na verdade, pessoal, é um compartilhamento de elétron. Beleza? Essa seria a primeira característica relevante da ligação covalente. A segunda característica, o teacher vai escrever aqui, ó, em temperatura ambiente, eu vou abreviar, são sólidos, líquidos e gasosos. Se você compara em relação à ligação iônica, os compostos iônicos, eles são exclusivamente sólidos em temperatura ambiente. Agora, os compostos que vêm de uma ligação covalente, eles podem ser sólidos. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó, C6H12O6. Tudo bem? Eles podem ser líquidos. O principal exemplo, evidentemente, H2O. E eles podem ser gasosos. Eu vou colocar aqui o ar vital, segundo Lavoisier, o O2. Pode crer, moçada? Então, os compostos covalentes, eles são, em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. E a última característica, que é muito importante, em meio aquoso, não conduz
corrente elétrica, exceto os ácidos de arrênios. Então, uma vez que esse composto é covalente, ele não conduz corrente elétrica em meio aquoso, exceto ácido de arrênios, que ocorre o processo que a gente chama, é um processo de ionização. Eu vou colocar aqui, ó, o HCl é um ácido de arrênios. Aí você põe esse cara em água, em meio aquoso, ocorre a formação de cargas e esse jovem, ele conduz corrente elétrica. Agora, teacher, se eu penso, por exemplo, na glicose, a glicose em meio aquoso, o que acontece com a glicose? C6H12O6. Se você põe a glicose em água, isso aqui, ela apenas dissolve na água. Isso aqui não ocorre a formação de cargas. Ou seja, nessa situação não conduz corrente elétrica. Beleza? Para conduzir corrente elétrica e ser uma ligação covalente, tem que ser o ácido de arrênios, moçada. Agora vem comigo. Exemplos do teacher. Eu vou pensar em 3 situações. Eu vou pensar na fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Eu vou pensar na fórmula estrutural. E eu vou pensar também na fórmula molecular. Convém ressaltar que a fórmula molecular, ela existe em um composto covalente. Ela não existe em um composto iônico já mencionado no vídeo anterior. Vamos começar o exemplo mais simples, pessoal, mais simples. Eu coloquei aqui hidrogênio mais hidrogênio. Tá seguindo esse pré-requisito aqui, ó. Beleza? O hidrogênio é do grupo 1, evidentemente, ele tem um elétron na camada de valência, ele se liga a outro átomo de hidrogênio. Você observa que o hidrogênio e o hélio que se encontra aqui, ó, o hidrogênio tá no grupo 1 e o hélio, grupo 18. Então o teacher vai até escrever aqui, ó, hidrogênio e hélio. Eles formam dublete, ou seja, eles adquirem estabilidade com 2 elétrons na camada de valência. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que ele vai compartilhar esse elétron e adquiriu a estabilidade. Quando eu penso na fórmula estrutural, o jovem, ele quer ver o que, teacher? Ele quer ver um pauzinho sem maldade, moleque, ó. Então, essa fórmula estrutural seria isso aqui. Você observa que quando eu represento essa fórmula estrutural, esse pauzinho é um elétron do hidrogênio com outro elétron do outro átomo de hidrogênio que está sendo compartilhado. Convém ressaltar que algum dia no passado a gente representava essa fórmula, a gente colocava um elétron e outro elétron. Aí a gente representava o compartilhamento assim. Tudo bem? Isso aqui seria a representação do compartilhamento. Esse exemplo caiu em desuso, moçada. Isso aqui, de repente, numa prova aberta, o jovem ele não quer ver mais assim. Então, você vai colocar um elétron ao lado do outro e você já mostra que está tendo o compartilhamento de elétron. Ok? Na fórmula molecular, eu tenho H2. Lembrando que isso aqui foi só uma representação para um outro ponto de vista. A fórmula estrutural, você vai imaginar algo parecendo com isso.
Combinado, meninos? Olha o carbono e o oxigênio. Carbono é do grupo 14. Se ele é do grupo 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele vai se ligar com o oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o que vai rolar aqui, moçada? Vai ter o primeiro compartilhamento, Tchansky, 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 Tchansky. Observa que esse oxigênio, ele ficou assim, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Esse oxigênio, ele está estável. Esse carboninho, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O carbono não está estável. Convém ressaltar que, para adquirir a estabilidade, quem é do grupo 14 ou família 4A, ele quer fazer 4 ligações covalentes. Beleza? Se ele tem 4 e ele faz mais 4 ligações, ele fica com 8. Regra do quinteto. Se ele é do grupo 15 ou família 5A, ele quer fazer 3 ligações covalentes. Por quê, moçada? Se ele é do grupo 15, ele já tem 5 elétrons. Ele compartilha 3, ele fica com 8. Se ele é do grupo 16, ele vai fazer 2 ligações covalentes. Grupo 16, ele já tem 6, então ele compartilha 2 ligações. Então ele compartilha 2 elétrons e ele adquire a estabilidade. E evidentemente, se é do grupo 17, ele vai fazer uma única ligação covalente. Combinado, meninos? Meninas? Então tá bom. Se esse oxigênio está estável, o carbono não, eu vou colocar um outro átomo de oxigênio. Belezinha? Esse oxigênio, grupo 16, ele precisa de 2 ligações, o carbono precisa de 4. Você observa que o Tite está mudando a cor aqui, moçada? É só por questão de didática. Numa prova de segunda fase, você coloca tudo bolinha azul, combinado? Tudo bolinha azul. Então, me ajuda. A fórmula estrutural, eu vou pensar assim, cada parzinho desse é um pauzinho. Então, fica carbono, Tchansky, Tchansky, bolotinha. Tchansky, Tchansky, bolotinha, meu consagrado. Olha a fórmula molecular. A fórmula molecular vai ficar CO2. Dica do teacher. Sempre o mais eletronegativo, ele fica do lado direito. Essa é a regra. O mais eletronegativo, ele fica do lado direito, com algumas exceções. Eu tenho aqui, como exceção, o CH4, eu tenho o PH3 e eu tenho o NH3, que a gente inverte. Nesse caso, o mais eletronegativo se encontra do lado esquerdo, que é para a gente não confundir com um ácido de Arrhenius. Então, presta atenção nessa dica, pessoal. Combinado? Olha o último exemplo. Eu tenho o nitrogênio do grupo 15 e eu tenho o hidrogênio do grupo 1. Se o nitrogênio é do grupo 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Concorda comigo? Eu vou colocar o hidrogênio, que só tem um único elétron. Então, compartilhou uma vez, o hidrogênio só quer fazer uma ligação, o nitrogênio precisa de 5. Então, eu vou colocar mais um hidrogênio aqui. Vai fazer outra ligação covalente simples. E eu vou colocar mais outro hidrogênio aqui. Ele também vai se ligar mais uma vez com o nitrogênio. Observa quantos elétrons possui o nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está estável. Cada parzinho é um pauzinho. Então ficaria Tchansky, Tchansky e Tchansky.
vai uma outra dica do teacher. Sempre quando eu penso no átomo central, se esse cara ele possui elétrons livres, o elétron do átomo central é interessante você representá-los aqui. O próximo assunto é geometria molecular e vai ser extremamente importante para a gente, pessoal. Combinado? Você observa que nesse exemplo, o carbono não tinha elétron livre no átomo central, por isso que o teacher não mencionou. O oxigênio tem, mas como ele se encontra na extremidade, não é importante para a gente. Beleza? A fórmula molecular, nitrogênio e hidrogênio, se encontra na exceção. Então, eu vou pensar na fórmula molecular como NH3. Belezinha? Tudo bem? Um pouquinho a respeito da ligação dativa ou ligação coordenada. Se você prestar bastante atenção, o teacher colocou esse ligação dativa entre aspas, porque segundo a IUPAC, esse termo é obsoleto. Então, sempre quando eu me refiro a uma ligação coordenada, eu vou pensar em um compartilhamento de um par de elétron. Detalhe, esse par de elétron que será compartilhado, ele é do mesmo átomo. E ele só vai compartilhar esse par de elétron após fazer todas as ligações covalentes possíveis. Tudo bem? Então, eu vou pensar na seguinte situação. Toda vez que eu me refiro ao grupo 14, esse grupo 14, necessariamente, ele possui 4 elétrons na camada de valência. O principal elemento do grupo 14 é o carbono. E o teacher representou o carboninho com 4 elétrons na camada de valência. Então, esse cara só vai poder realizar essa ligação coordenada se, após fazer todas as ligações covalentes possíveis, ele tiver, evidentemente, um par de elétron para fazer esse compartilhamento. Quando a gente olha para o carboninho, eu vou imaginar assim, ó, se ele faz uma covalente, ele fica com 5 na camada de valência, 6, 7, 8. Olha que simples. Você observa que isso aqui não sobrou um par de elétron. Se não sobra um par de elétron, eu tenho certeza que o grupo 14 não realiza nenhum tipo de ligação coordenada. Combinado? Quando eu faço a mesma situação para o grupo 15, o grupo 15, nós sabemos que ele tem 5 elétrons na camada de valência. O elemento mais importante do grupo 15 é o nitrogênio. Esse nitrogênio, para adquirir estabilidade, ele vai efetuar 3 ligações covalentes. Então, ó, 5, 6, 7, 8. Já adquiriu a estabilidade. Você observa a presença de um par de elétron, ou seja, todo mundo que é do grupo 15, isso faz no máximo, quantidade máxima, isso faz no máximo uma ligação coordenada. Quando eu me refiro ao grupo 16, eu sei que esse grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. O principal elemento químico do grupo 16 é o oxigênio. Ele vai fazer uma ligação covalente, ele vai ficar com 7 átomos, mais uma, ele fica com 8. Você observa que nessa situação, moçada, eu tenho 2 pares de elétrons livres. Eu tenho esse elétron e esse elétron, formando um par. E eu teria também isso aqui, ó, um outro par de elétrons livres.
O grupo 16, quando eu me refiro à ligação coordenada, a gente observa que ele vai fazer no máximo 2 ligações coordenadas. O grupo 17, pessoal, evidentemente, ele possui 7 elétrons na camada de valência. O principal elemento do grupo 17 é o cloro. O cloro, para adquirir estabilidade, ele faz uma ligação covalente e tem a possibilidade de fazer, no máximo, até 3 ligações coordenadas. O grupo 17, ele faz necessariamente, no máximo, 3 ligações coordenadas. Teacher, como funciona isso na prática? Aluninhos, observa os 2 exemplos mencionados pelo teacher. Eu coloquei a formulinha do monóxido de carbono. O carbono é do grupo 14, ele faz 4 ligações covalentes. O oxigênio é do grupo 16, ele necessita de 2 ligações covalentes. Observa que o carbono, 4 elétrons na camada de valência, e o oxigênio, ele possui 6 elétrons na camada de valência. E o teacher representou 2 elétrons a lápis e você vai entender já já o porquê. Então eu penso assim, se o carbono tem que fazer 4 ligações e o oxigênio tem que fazer 2, olha que de boaça, vai compartilhar o primeiro elétron. Eu estou fazendo com cor diferente para ser um pouco mais didático para vocês. Na hora de uma prova aberta, é tudo da mesma cor. Volto a frisar. Então tá bom. E vai fazer a segunda ligação covalente. Onde entra a ligação dativa? Quando já esgotou a possibilidade de fazer ligação covalente, eu vou pensar na ligação coordenada. Tudo bem? Eu vou frisar o conceito. Compartilhamento de um par de elétron do mesmo átomo, após realizar ligações covalentes. Esse carbono é do grupo 14, a gente sabe que ele não faz ligação coordenada, combinado? E o oxigênio, que é do grupo 16, ele pode fazer no máximo 2 ligações coordenadas. Então, o que vai acontecer? Esse elétron que está representado a lápis, o teacher vai apagar esse elétron agora, esses 2 elétrons. Aí eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou colocar um elétron para o oxigênio, eu vou colocar um elétron para o oxigênio e um elétron para o carbono. Uma vez que esse par de elétron que estava aqui, eu coloco um elétron para o oxigênio e outro elétron para o carbono, isso está mostrando que esse par de elétron que estava aqui, ele está sendo compartilhado tanto para o carbono quanto para o oxigênio. A fórmula estrutural é bem simples. A cada par de elétron compartilhado, isso seria um pauzinho. Eu poderia representá-la assim, ou eu posso representar assim. E eu coloco uma setinha para o elemento químico que compartilhou o par de elétron. Ou seja, é o oxigênio que está realizando essa ligação dativa. Olha o segundo exemplo, pessoal. O SO3, trióxido de enxofre, o enxofre do grupo 16 e o oxigênio do grupo 16. Grupo 16, 2 ligações covalentes. 2 ligações covalentes. Então me ajuda, pessoal. Eu vou pensar assim. Eu vou compartilhar um elétron aqui, Tchansky, Tchansky. Observa que esse oxigênio se encontra estável e esse átomo de enxofre também está estável.
Quando não existe mais a possibilidade de realizar essa ligação covalente, eu penso na dativa. Eu vou apagar esse par de elétron, eu vou colocar um elétron para o enxofre e um elétron para o oxigênio. Eu também vou apagar esse par de elétron, porque eu preciso estabilizar esse átomo de oxigênio. Então vai ficar um elétron para o oxigênio e outro elétron para o enxofre. Meninos, meninas, olha a fórmula estrutural. Eu poderia representá-la assim, ou eu posso representá-la assim. Combinado, moçada? Sim ou não? Convém ressaltar que no Brasil a gente até utiliza essa denominação europeia com bastante frequência. Belezinha? Um outro detalhe importante, isso aqui agora é um fato mais de curiosidade, eu nem estou pensando em vestibular. Essa ligação coordenada, ela de fato ela existe, porém não com os exemplos abordados no ensino médio. Belezinha? Ela existe, porém não com esses exemplos. Como nós estamos pensando numa FUVEST, em um Enem, em uma Unesp, principalmente, eu vou realizar os exemplos que são abordados nesses principais vestibulares, moçada. Combinado? Seres das trevas, para a gente fechar esse assunto de ligação coordenada com chave de ouro, preste bastante atenção nesses dois últimos exemplos de um ácido de arrênios, para ser mais preciso, um oxiácido, devido à presença de oxigênio na molécula. Como que eu faço a representação eletrônica de um oxiácido, teacher? Primeiro passo, amiguinhos, iremos pensar assim. Aqui eu tenho o hidrogênio do grupo 1, eu tenho o enxofre do grupo 16 e o oxigênio do grupo 16. O elemento central, que é o enxofre, a gente vai representá-lo aqui. Ao lado do enxofre, eu vou adicionar os 3 oxigênios, evidentemente, um de cada lado. E ao lado do oxigênio, eu tenho 2 hidrogênios, eu vou representá-los aqui, ó. Muita atenção na hora que for distribuir os elétrons. O hidrogênio é do grupo 1, ele só tem um elétron. O oxigênio, ele possui 6 elétrons, grupo 16. Então, o teacher está representando o oxigênio com 6 elétrons. Tudo bem? E o enxofre com 6 elétrons na camada de valência. Vocês estão observando que eu vou fazer 2 elétrons a lápis, porque eu vou precisar apagá-los em breve. Então me ajuda, moçada. Eu começo necessariamente pelo hidrogênio, uma ligaçãozinha, Jansky, 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 Jansky. Eu tenho o hidrogênio, que já adquiriu a estabilidade com apenas uma única ligação. Eu tenho um oxigênio, que já está estável também com 2 ligações. E eu tenho um enxofre, que já adquiriu a estabilidade com as 2 ligações que ele necessita. Uma vez que cessa todas as possibilidades de ligação covalente, eu penso na ligação coordenada.
O enxofre é do grupo 16 e ele vai fazer no máximo 2 ligações coordenadas, porque ele possui 2 pares de elétrons. Então, eu vou apagar esse par de elétron, belezinha? Eu coloco um elétron para o oxigênio e outro para o enxofre. A fórmula estrutural, eu vou fazer a fórmula estrutural da maneira que a gente mais utiliza. É com a setinha, moçada, setinha, belezinha? E essa setinha, evidentemente, representa a ligação coordenada. Preste bastante atenção nesse último exemplo. Eu tenho o fósforo, elemento central. Ao lado do fósforo, eu vou adicionar 4 átomos de oxigênio. E ao lado do oxigênio, eu adiciono 3 átomos de hidrogênio. Com muita calma, eu vou adicionar os elétrons. Começa pelo hidrogênio, acertou, acertou. Passa para o oxigênio tem 6, o oxigênio tem 6. Aí o cara fala assim, mas teacher, eu tenho dificuldade em distribuir os elétrons. Você observa que toda vez que eu monto isso, o oxigênio que está ao lado do hidrogênio, eu coloco sempre um elétron aqui e um aqui. E você observa que sempre dá certo. Isso aí, com o passar do tempo, com a prática, se torna extremamente simples. Uma vez que eu já completei todos os oxigênios, eu penso no fósforo. Tá vendo? Observe esse detalhe, eu não tenho hidrogênio ao lado. Então eu vou colocar todos os elétrons na parte lateral da molécula, eu vou deixar livre isso aqui, porque isso aqui vai fazer a ligação coordenada. Beleza? O fósforo, que possui 5 elétrons, 3, 4, 5. Miserável. Não fiz a lápis, mas não tem problema. Então, vamos realizar as ligações. Olha só. Tchansky, 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 tchansky. Observa que eu vou começar pelo hidrogênio e eu vou ligando até chegar no átomo central. Até chegar no átomo central, átomo central, átomo central. O oxigênio faz 2 ligações, esses 3 átomos já estão estáveis, o hidrogênio faz uma, já adquiriu estabilidade, e o fósforo faz 3, também já adquiriu a estabilidade. Agora, esse par de elétron que está aqui, pessoal, eu vou pensar nisso aqui assim agora, ó. Eu vou apagar esse par de elétron. Deixa eu fazer uma manobra. Isso. Muito bem, teacher. Eu coloco agora um elétron para o fósforo e um elétron para o oxigênio, moçada. Então agora é só pensar na fórmula estrutural. Olha como ela fica bonitinha, pessoal. Você observa que com o passar dos exercícios, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, moçada. Combinado, pessoal? Aluninhos, vamos falar um pouquinho a respeito da ligação metálica. Inclusive, essa ligação é a ligação, ela em nível de intensidade, ela só perde para a ligação iônica e ganha da ligação covalente. Ou seja, essa ligação metálica é uma ligação extremamente forte. O teacher colocou um exemplo de uma barra de ouro, Se você der um zoom nessa barra de ouro, você vai encontrar vários cristais. E se você ainda der um zoom
nesses cristais, você encontra o que, pessoal? Você encontra os átomos. Tudo bem? Então, se a gente der um zoom nesses cristais, eu encontro os átomos. Até aí tudo bem, moçada? De boa? Tranquilo? Quando os químicos, eles observaram esses átomos, eles pensaram assim: nossa, como eles são organizados. Isso aqui, para ter um grau de organização gigantesco, vamos falar que aqui nós temos uma ligação metálica. Evidentemente, essa ligação metálica, ela é formada exclusivamente por metais, com uma única exceção. Eu posso pensar no aço como exceção. O aço é basicamente ferro e carbono. Na verdade, pessoal, a quantidade de carbono que aparece é algo em torno de 0,5 a 1,7% da amostra. Convém ressaltar que o carbono, ele é um ametal. Esse camarada, ele não é um metal. E mesmo assim, ele consegue fazer uma ligação metálica. Outros exemplos que eu posso citar para vocês, eu posso citar o ouro 18 quilates, que na verdade é uma mistura de ouro, que eu vou representar como AU. Ele vai ter 75% em média de ouro na amostra, e os outros 25% poderia ser prata, poderia ser cobre, poderia ser prata e cobre. Beleza? Um outro exemplo de ligação metálica, eu posso citar o bronze. O bronze é praticamente 90% de cobre e 10% de estanho. E eu posso citar também, moçada, o latão. O latão vai ser uma média de 67% de cobre e 33% de zinco, pessoal. A principal característica da ligação metálica, evidentemente, eu posso citar que eles são sólidos, temperatura ambiente, exceto o único metal que é líquido em temperatura ambiente é o mercúrio, ok? Agora, a característica que você não pode esquecer é quando o teacher fala assim, ó, conduz corrente elétrica no estado sólido e fundido. Ele conduz corrente elétrica no estado sólido e fundido. Essa é a principal característica da ligação metálica, pessoal. Combinado? Você observa que a presença de metais é gigantesca, é basicamente isso. Eu citei um único exemplo que não apresenta metal. A gente sabe que os metais, para adquirir estabilidade, eles precisam fazer o que, pessoal? Eles precisam doar elétron. Então, se eu penso em cada átomo desse, eu sei que ele precisa doar elétron, você observa que isso aqui forma o que a gente chama de mar de elétron. Isso justifica os metais conduzirem corrente elétrica com extrema facilidade. A única substância que conduz corrente elétrica no estado sólido
são os metais ou ligas metálicas. Você observa que esses exemplos mencionados pelo teacher, eu estou me referindo às ligas metálicas. Belezeira, pessoal? Tamo junto. Aluninhos, para a gente finalizar essa parte de ligação química, a título de curiosidade, o teacher vai passar algumas exceções do octeto. Lembrando que essa regrinha do octeto, ela fala que para adquirir estabilidade, o átomo deve possuir 8 elétrons na camada de valência. E não se esqueça que o hidrogênio e o hélio formam um dublete, ou seja, eles possuem 2 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, o primeiro exemplo que eu citei, eu poderia ter citado N exemplos, eu citei apenas 3 exemplos. Eu coloquei aqui, ó, o BH3. Observa que o boro se encontra no grupo 13 e o hidrogênio se encontra no grupo 1. Esse boro, ele é ametal, o hidrogênio, a gente sabe que ele não é um gás nobre, ele não é um metal e ele não é ametal. O hidrogênio é uma exceção, ele é um caso particular. Isso aqui seria uma ligação covalente, que de fato é uma ligação covalente. O boro, ele tem 3 elétrons na última camada e ele acaba compartilhando esses 3 elétrons. Então, na verdade, quando você observa esse átomo de boro, ele adquire a estabilidade com 6 elétrons na camada de valência. O boro adquire a estabilidade com 6 elétrons na camada de valência. 2, 4, 6. O próximo exemplo, eu tenho o cloreto de berílio. Esse berílio, ele é do grupo 2, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O cloro é do grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Esse composto era para ser um composto iônico, porém, ele não é um composto iônico, ele é um composto covalente. Tudo bem? Lembrando que nós estamos citando apenas algumas exceções dessa regrinha do octeto. Então, ficaria parecido com isso. Eu tenho o berílio, ele iria fazer 2 ligações com o cloro. Esse elétron do berílio compartilha com o elétron do cloro. E você vai observar que o berílio, ele adquire a estabilidade com 4 elétrons na camada de valência. Tudo bem, moçada? Olha esse último exemplo, PCl5, pentacloreto de fósforo. O fósforo é do grupo 15, ele realiza 3 ligações covalentes. E o cloro, do grupo 17, realiza uma única ligação covalente. Então, eu teria algo parecido com isso, ó. Eu teria, na verdade, o átomo de fósforo realizando 5 ligações covalentes. Se você observa o fósforo, cada pauzinho desse, eu tenho evidentemente um elétron do fósforo e um do cloro. Um do fósforo e um do cloro. Um do fósforo e um do cloro. Muito bem. Olha quantos elétrons esse cara tem na camada de valência. 2, 4, 6, 8. Ele vai ter, nessa situação, ele vai ter 10 elétrons na camada
de Valência. Muito bom estar com vocês, moçada, mesmo virtualmente. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Apesar da distância, pessoal, estamos sempre juntos. Valeu!